Boa. Tem recursos. São feitos lá. Além dos recursos naturais, nós temos os recursos urbanos para poder valorizar essas riquezas lá. E é verdade, né? No ano retrasado eu fui à Jordânia. Eu cheguei na Jordânia, tinha uma espécie de uma blitz lá, que lá não tem blitz, porque eu falei, lá não tem exército, é barricada e tal. Aí quando eu falei com ela do Brasil, eu apresentar o documento, sou do Brasil. Quando eu falei que era Brasil, eu falei, Pelé, pode passar. Não entendi o documento. Eu falei, Pelé, pode passar. Maradona, fica. Pô, pede pra ele falar que o Pelé é melhor que o Maradona, eu tô gravando. Pô, mas nem tem dúvida, mas droga. Mas é verdade, essas referências são importantes. Eu sinto orgulho, né, quando eu viajo para alguns lugares, vejo lá fotos. Aqui, infelizmente, nem todos os jogadores, por exemplo, são iguais ao Pelé. Né? Pô, tem jogadores nossos, por exemplo, fazendo melhor por vocês. Mas é um orgulho que a gente precisa ter, isso é uma arte nossa. Eu sou presidente de uma escola que trabalha no Rio de Janeiro. Né? E aí, é orgulho ter o samba carioca, que a gente pode levar para todo lugar e todo mundo admira. Ninguém admira as mulheres de uma fantasia, não é isso. Eles admiram a forma competente que a gente dança. Assim como na Bahia tem os característicos, né? E a gente tem que valorizar isso. Essa coisa que a gente tem que pegar e as coisas são as nossas raízes. Nós precisamos estar levando para qualquer lugar de maneira competente. Eu nem. You want to be a journalist. You want to be a journalist. So I told her, I said, good, it's a good profession, but you must always be fair. Você pode ser uma boa profissional se você for justo. É o que eu comentei antes contigo. James, you're welcome, you're welcome. You know, as a journalist, I know a lot of journalists. I always tell my friends, my journalist friends, always be fair and be truthful. Report truthfully and try to use your writing skills to help your community. That's the most important thing. Because you have the power of writing stories. And stories are very powerful sometimes. When you write a good story, you move people. You move people's hearts. So you can galvanize support from the ground for a cause. So that's the most important thing. So be a good journalist. Always report truthfully. But don't be a road journalist. Write unnecessary things, hurt people and don't do what Você ser uma belíssima jornalista, aproveitar essa sua competência para escrever coisas boas, espalhar coisas boas. Não ser aquele tipo de jornalista algumas coisas que a gente vê por aqui, né? Mas assim, pede para que você use essa sua habilidade realmente para escrever coisas boas para o mundo, para disseminar boas informações e estimular outras pessoas. Né? Você hoje está tendo essa experiência. Vocês estão tendo essa experiência. Imagina quantas pessoas não estão tendo. Um dia que você fazer uma lista, pode escrever sobre isso. Elas vão ver. Foi muito bacana, aprendi isso. Tive uma integração com a Singapure. Então, essa coisa para estimular o pensamento. Movie. YouTube. Ah, ele falou, ele traduziu para ele. É por isso que ele voltou aqui. Muito bom. Se tem alguma dúvida, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Isso. Primeiro contato dele com o Mérito. First contact. Sim.
Primeiro contato dele com o Mérito. Mérito International Award. The first contact. Qual foi o primeiro contato que ele teve com o International Award? They just started with the International Award. When they help the young people to ajudar os jovens a desenvolver a capacidade de liderança. Sim. Como foi o primeiro contato? Como é que ele conheceu o Mérito? É isso que ele quer saber. How was the first contact with it? Yes. Okay, very simple. Singapore, we have been doing well. Schools are doing well. But one minister, education minister, told me, he said something is missing. Something is missing. So I said, what is that? He said, got this, but no this. That means got brain, but no art. That means you only think for yourself. Always do things to enrich yourself, but not for the community. So we must do something about it. So we wanted to adopt an award to help young people develop skills, to develop their leadership. So I told the minister, don't reinvent the wheel. There's one international award already existed since 1956 in England. Why don't we adopt it and then we modify it to Singapore? So I think that's what the president has done. You adopt your award scheme and you use your award scheme as a platform to help your own community, to help your own young people. I think that's very important. Then you must always be very proud of your national heritage. Even though it's an international award, you are part of the international family, but always be proud of who you are. Brazilian. This is a Brazilian national award. Do it well in Brazil and make Brazil proud. That's my take. Ele falou que anos atrás a Singapura começou a se desenvolver e melhorar como país. E eles tiveram muitos desenvolvimentos em termos de educação e tal, mas chegou um momento em que eles tinham um bom desenvolvimento intelectual, mas faltava sentimento. E daí o ministro de Educação chegou para ele e falou, tem alguma coisa que está faltando, nós temos muito desenvolvimento, mas está faltando alguma coisa. Ele falou, bom, não é necessário reinventar a roda. Ao invés de fazer isso, existe uma organização na Inglaterra, não é isso? E aí essa organização nós podemos pegar o modelo que eles têm lá na Inglaterra e trazer para cá, para Singapura, e adaptar esse modelo para a nossa realidade e assim poder trabalhar com os jovens. Então ele fala aqui quando você, enfim, você tem que fazer exatamente isso, colocar sentimento, trabalhar de forma proativa, para que você consiga sempre alcançar os objetivos. E deu uma mexida com ele e falou, falta sentimento. Pesquisou, onde foi motivado, ele foi provocado lá a buscar uma Você trabalhou com jovens? You always work with the youth? Yeah. I always enjoy working with the youth because I think the youth has a lot of potential. You don't know your hidden strength sometimes until you discover it. Then you must build on it. Capacity building, you build on it and you become strong. And then with that new capacity, you help other people. If you are weak yourself, how can you help other people? You can't even help yourself, correct? Maybe this is Ele sempre trabalhou com jovens e uma coisa que ele acha interessante no jovem é que o jovem tem uma força dentro dela que ele mesmo não conhece. Vocês têm muita força dentro de vocês, vocês precisam se conhecer. Mas para que você possa ajudar uma pessoa, você primeiro tem que poder se conhecer, porque como você vai poder ajudar uma pessoa se você não se conhece, se você não sabe das suas capacidades? Então você precisa se conhecer, você precisa saber o que você é para que você possa ajudar outras pessoas. Mas se você tem muita força dentro de você, tem muita capacidade dentro de você. Ele está pensando quantas escolas tem no Brasil? Muitas. Quantas escolas estão envolvidas nesse trabalho? Quantas diferentes escolas que vocês estudam? Tipo, é só uma? Mas você tem um programa que convida a escola.
4 or 5 schools Well, in it's a here. good start. It's a good start. Everything starts from small, and then you slowly build it up. You cannot be overnight successful. No way. I'm a very pragmatic person. I always believe that you have to build a foundation. You build step by step, then you become strong. You cannot be overnight strong. No way. In life, it doesn't work that way. Querendo você sempre construir o seu bem de vocês passo a passo. Porque não é da noite pro dia que vocês vão conquistar tudo na vida. Vai ter paciência, se dedicar a construir passo a passo. Talvez jornalista, outro jogador de futebol, outro professor, ou médico, mas devagarinho você vai conseguindo isso. You know, sometimes I learn from experience. Everywhere I go, when I meet people, I always look at the other side of the story. You don't look at something and then you criticize or you make judgment of it, which is no good. You try to understand from the other person's perspective. Then you will be more understanding and you will understand better. Then you can cooperate and work with people better. You must always understand people's problems. Like this afternoon we had a meeting and we were talking about development. So I always tell them that when you go to a country, you may think that you know everything, but actually you don't know anything because you don't understand the culture of the country. Unless you learn and know the culture of the country, then you can collaborate with the person. You are not superior, then you go into a country and you have all the solutions and you can help the country. No such thing. You always work with the local people and try to understand the local culture and then work with the local together as a team. Work hand in hand. I always tell my young people, when you meet a person with disability, you don't say, I work for you. No, I work with you to achieve something together. Then at the end of the day, together we achieve something big. You cannot say that I go in and help you. No, there's no such thing. Because that is very arrogant. You think you know everything and you think I need your help. But you don't even know my culture. So you must understand the culture first and get to know them better. Then you can work together to find a solution. Always remember that. Você aprende, você vai ensinar, mas você aprende muito com os jovens. Não existe essa coisa que eles sabem tudo e as pessoas não sabem nada. Então, a metodologia que eles utilizam, o formato que eles utilizam, é sempre estar aberto a ouvir o outro. Porque as pessoas estão abertas quando estão juntos, quando estão unidos. Não adianta nada você achar que você sabe tudo e o outro não sabe nada. Então, isso, para o crescimento profissional, cultural, a gente pega vantagem. A gente está sempre escutando o outro e as pessoas não vão se ajudar. Always remember, nothing can overtake hard work. You must always work hard. That's the most important thing. Okay? You may be intelligent, but you must work hard. No, nothing can substitute hard working. You must always work hard. And that is at the end you will achieve the result. If you don't work hard, you cannot move forward. You must always work hard as a young person. Okay? He asked, what's your hobby? My hobby. I travel a lot, and usually. Ele viaja. Você sempre tem que trabalhar forte, trabalhar muito, é a coisa mais importante. Talvez você seja inteligente, mas você tem que se dedicar, porque nada substitui trabalho. Você tem que trabalhar forte, porque essa é a coisa mais importante. Porque se você trabalha duro, você vai conseguir o resultado. Porque se você não trabalhar duro, você nunca vai conseguir o resultado. Essa é a coisa mais importante. Nunca desistir, né? Porque a gente trabalha duro e acha que as coisas estão demorando a chegar até nós. Né? Ah, eu vou parar, vou descansar. Quando ele fala, ele está cansado, você tem que trabalhar sempre. Acreditando, sabendo que você dia vai do. I always tell people, when you ask me my hobby, I don't have a specific hobby, but I like to travel. I travel a lot, and I like to learn about other people's culture. I come to Brazil, I try to understand their culture, and it makes me a richer person. When I go home, I become richer here,
and I understand people better. And I always look at the strength of people. Like I go to India many times. I work with the poor in India, but I don't look at the poor as poor people. No. I look at them as a very resourceful person, resilient. They can withstand hardship and all that. Those are the strengths that we need in Singapore. My young people are too tempered, too good at life, because we are one of the third richest country in the world. So we tend to take things for granted. So I always very worried about the future. In the future, I always tell people, economic success does not guarantee social health. Very important. Economic success does not guarantee social health. You may be successful economically, but your society can screw up. Então, olha, nunca olhou o povo brasileiro como um povo pobre. Quando ele vem aqui, ele respeita a gente, chama dos recursos que a gente tem. E o sucesso econômico nunca vai garantir sucesso social. Diz que os jovens lá em Singapura, por mais que alguns tenham dificuldade, quando mais dele, ainda chega lá, eles são um pouco mais inchados, né, porque é um tipo de desenvolvimento. Mas, isso não, em nenhum momento, ele faz um comparativo. Ele gosta de ver o Brasil, mas olhando para o ser humano, dos recursos que tem. Né? Todos os 5 horas a gente falava que é vinho pobre, não é isso, pelo contrário. Ele enxerga em você uma visão grande e no país que dá uma realidade. Muito legal, ele falou que o respeito que lá de fora vem por nós. Ele falou sobre o hobby dele. O hobby dele é viajar e conhecer pessoas, a história dos outros países. Ele comentou sobre isso. I always believe good things happen to everybody. Like when we were talking, I'm having problem with language because I speak English, you speak Portuguese, and you don't understand. Then one interpreter come along and help us to translate. So this is good thing, sent from heaven, I mean, sometimes in life it's like that, it just happens, and it's not prepared. I don't prepare for him to come and help us, but he just come naturally because he's interested in what we are talking. So I think that's a good thing. I think that we have to embrace all these blessings sometimes. I always remember the chairman. Eu perdi uma parte. Eu entendi uma parte só. Provide you with more opportunity, to develop yourself. Always remember, when you receive all the good things from your award, you develop yourself, then it's payback time. When you are better, then you help other people. Always remember that. Falou que achou barato essa pessoa ficar aqui do outro lado, porque ele passou aqui e ouviu, né? Ele estava falando aqui para vocês. Ele achou aqui interessante, sentou aqui e começou a trocar. Quer dizer, ele acha que isso é diferencial nosso. Ele acha que no país isso jamais vai acontecer. Essa droga. O cara é passar, desinteressado, ele não foi convidado, vai embora. O rapaz chegou aqui, começou a conversar, aí já se integrou no grupo, já ajudou a traduzir essa integração que ele acha extrema, é o diferencial do Brasil em relação a isso, que é essa situação que lá eles não têm. Então isso aqui que empolga eles para gente. Acho que a gente o nosso povo é muito disso. Passou a pessoa aqui, continua falando, respirando, e essa liberdade aqui maravilhosa. I want to share this book with you. This book, we just launched it this year, World Water Day, by the President of Singapore. And this book is actually taken by young people like yourself, who are not professional photographers. They just take for fun. So I send them out, okay, go and visit some of these very nice parks in Singapore and interpret it to your language, to your hobby. So they went out and take pictures. Then when they come back, they submitted all the photographs. We look at the photograph and we say, some of these photographs are so well taken. They're not bad. So we commissioned a book. And I even got the Minister for the Environment to give a message. And the chairman of the Young Photographers Network to give a message. And this book is launched. Sometimes young people are like that. We acknowledge that their profiles are all behind.
They are very ordinary young people, very ordinary like you, just with a camera, and we train them, then they become very good photographers. So this is how we help young people. Different areas can be developed to hobby, can be developed into bigger things. And then of course, like some of my young people, like I explained to you, are very good in economics because they are interested. So they become part of APEC. Because Brazil is not part of APEC. Mexico, Peru. So we sent them last year to Honolulu to involve in APEC. Eileen and myself were there. We met up with President Obama, and then we discussed with the President of US about Asia Pacific region. This year will be Russia, and Russia is a different ball game because Russia, the system is very different. It's not like America. I don't think it's like Brazil. Russia is very different. They operate like a whole world, but it's quite challenging. But we still work with them. It's okay. Está explicando várias formas de ajudar os jovens. Então, por exemplo, eu vi aqui professores jovens tiraram fotografias. São só profissionais, foram tirando fotografias só por gostarem de bater fotografia. Quando eu vi o trabalho deles, decidiu lançar um livro para poder valorizar as fotos dessas pessoas. O que é de importante, poderá ter como importante consequência? Você vê uma foto sua num livro, uma coisa você vê aqui na câmera, outra você vê aqui no livro dele, fazendo um lançamento, uma mensagem da pessoa que é responsável, o jovem vai estimular, porque ele sabe que pode ser fotógrafo amanhã, já desperta uma vontade de procurar os jovens. Então, eles lançaram esse livro para poder valorizar e mostrar para os jovens que também é um tipo de oportunidade. Então, assim, o que fica bom para a gente divertir, se ouvir o Mérito, a gente faz isso, imagina. E ali um jovem andando de skate. Se você valoriza o que ele está fazendo ali, né, certamente nós todos, vocês todos, serão motivados a buscar esse movimento na vida. Então ele trouxe aqui um exemplo maravilhoso de fotografia, que foi uma forma que ele encontrou para estimular esses jovens. Tá. Anyway, Just one question. Isso tu vai me ajudar porque é muitas palavras. Se há como a possibilidade de jovens do Mérito lá em Singapura ficarem na nossa residência, na casa de um ou de outro, durante 2 semanas. E a gente fazer essa troca. it's a possibility because no problem. We have youth exchanges with about 40 countries. So it's not a problem. We even send people to Russia every year. Ele já faz isso com 3 países. Brasil wants this. Já faz isso com 3 países, sem problema nenhum. Então, fica a nossa missão aqui, tentar viabilizar. Beleza. Okay, but one thing I want to make it very clear. When you come to Singapore, we will host you, but we put you in a hotel. Because Singapore, a lot of people live in apartments. So it's not very convenient to have homestay. Whereas in Brazil, you In your house. you can stay in the house because I think they would like it and they will learn the culture better. So I always tell my friends, like when we went to New Zealand or Australia, we can stay in a farm, no problem. In Singapore, we don't have that. So we only have apartments. So we put them in hotels. A diferença é que quando eles vão para o Brasil, para a Europa, sei lá, de Austrália, eles ficam em casa e as casas lá têm estrutura para atender. Mas quando os jovens desses países já foram, eles colocam no hotel, porque lá não tem fazenda, não tem casa, é tudo Apartamento. Então fica enfiado. Quando eles vão, beleza. Mas quando as pessoas vão para lá, eles viabilizam as pessoas que ficam no hotel. In Singapore, the houses are very expensive. Cars are also very expensive. Casa, muito caro. You know, one car, just give an example. What car? So let's say Toyota. Do you have Toyota here? Do you have Toyota Japanese car? You have. Okay, one small Japanese Toyota costs 150,000 Singapore dollars, which is nearly 120,000 US dollars.
Carro Toyota pequeno, no Brasil, lá em Singapure, né? 10 mil reais. Aqui com o carro popular, vamos falar um carro no Brasil, 20 anos, 40 mil. 40,000. 4,000 in here. You know why? We buy one car in Singapore, I can buy one whole fleet in UK, in England. That expensive. You know why? Because Singapore is very small. We don't want our roads to be congested. So you have to pay import tax for cars, 160%. On top of that, you have to bid for a piece of certificate to buy a car. Before you can buy a car, you have to bid to buy a certificate. We call it COE, Certificate of Entitlement. And that certificate can easily from 80,000 to 120,000. Then with that paper, you go and buy a car. Then you pay the car again. So that's the cars are very expensive. Os impostos dos valores dos carros são muitíssimo caros. Já não tem condição, assim como o carro lá é caro. Até você tem uma política local, Sim. A casa também é pequena. Imagina se fosse baixo o valor dos carros lá. A cidade é pequena. Small city. Many cars. Traffic. Singapore cars 10 years. You buy a new car after 10 years. O carro 10 anos. 10 years. Depois? O carro 10 anos. 10 anos depois já o carro fora. Não pode utilizar mais, nem vender como usado que a gente faz aqui. So if you look at Singapore roads, there's no old cars. All new cars. Não tem. 10 years it still looks good. After 10 years it can't. It's a very expensive country. It's very expensive. Houses are also very expensive. If you have a small house with a small garden, can cost you between $3 million US to 10 million. 3 milhões de dólares, uma casa pequena, vai ser uma casa aí de 2 quartos, pequeno também. 3 milhões. 3 milhões de dólares, para ter uma ideia, custa um apartamento maravilhoso, né? Uma barra da Tijuca. Ou uma mansão. Uma casinha pequena, de 2 quartos ali. Estou em Londres, very expensive. Centro de Londres. London. The price London equal London. Apartment, any apartment in Singapore, small apartment, costs about more than $500,000 US. One apartment. Yeah, very expensive. Apartamento. And those are public housing. Uma casa custa 3 milhões, porque já visão. Um apartamento pequeno, Singapura, custa 3 milhões de dólares. A diferença é que eles ganham dinheiro. 60 mil per capita, valor, A friend of dólares. mine from Singapore sold his apartment, moved to Australia. I went to visit him, I got shocked. Got a big house, big garden, swimming pool. Same money, same price. Na Austrália o valor é bem pequeno. Ele fica até... What to do? You live in Singapore, what to do? And another thing about Singapore, they always complain. When they sit in the car for more than 1 hour, they complain very fast. In Brazil, you can go from one end to the other end, I think about 10 hours, no problem. In Brazil, you buy a house 40 mil, 50 mil. Uma casa? 50, 100. If I bring $5 million US, can I buy a nice house here? Yeah. How much Telephone. Phone is not so expensive. It's quite cheap now. The latest like yours, the iPhone costs about how much? Few $100. About $200 US. It's not expensive. Mil? Yeah. Não, two? Tá. $200? Eu não entendi. Yeah, US. 200 reais. That's very cheap. Não, dá uns 350, 400 reais. Singapore is very My cheap. phone Those are sell not-
De graça. This is an Apple iPhone, and this one costs only about $200 over US dollars. I have an Apple in here and I have a Galaxy Samsung. I buy 800 US in Brazil. Galaxy in Singapore is only about $400. No, 800 in here. 800, né? 800. Não, os meus. Technology in Singapore is very cheap because we have a lot of technology. A tecnologia de Singapura transforma essa parede de custa R$1.000. Computers very cheap. Meus computadores também. Very cheap. Because all the technology is very cheap. Tudo que roda tecnologia é muito barato. Computador, máquina fotográfica, televisão. É muito barato. Galera, vou me despedindo aqui. Senão vai ficar muito extenso o vídeo. Espero que vocês gostem. O Mérito Brasil está aí pra você. Se você tiver interesse, você pode entrar. Entre em contato conosco pelo site, pelo e-mail. Enfim, você pode entrar e você pode crescer. The parents communicate with the children.